Abra sua Bíblia, continue ministrando aí, glória a Deus, e deixando queimar aí, glória a Deus. Vamos à leitura de João 20, versículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Aleluia. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera, onde foi colocado o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram meu Senhor, e eu não sei onde puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Você pode repetir essa frase? Mas não sabia que era Jesus? 1, 2, 3 e... Mas não sabia que era Jesus. É impressionante isso para mim. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, supondo ser ele o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando, disse-lhes: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, e viram o Senhor, o que se lhe dissera isto. Amém, gente? Glória a Deus. Pode tomar seu assento. Hoje eu tenho o privilégio de ministrar essa igreja no segundo culto do ano de 2023, essa palavra que Deus tem falado no meu coração há um bom tempo, e hoje em especial eu tenho essa oportunidade. Eu estou muito grato a Deus por estar ministrando a essa igreja. Era para eu estar viajando, mas deu um probleminha circunstancial, só vou viajar no meio da semana, então graças a Deus eu tenho essa oportunidade de estar com vocês aqui ministrando. O tema dessa ministração é a síndrome de Maria. E eu vou explicar por que a gente às vezes se acomete, todos nós de alguma forma, a esse tipo de síndrome. Mas é interessante que a gente se tenha aqui algumas coisas muito importantes, né? E a introdução vai ser um pouquinho longa, mas eu prometo que o desenvolvimento e a parte final, a aplicação vai ser um pouco mais rápida, mais sintética. Mas é importante você saber que essa história, ela não se inicia, na verdade, né? Esse relato, nós já estamos numa conclusão, porque essa história, esse fato, isso que está acontecendo aqui, que foi narrado para vocês, que eu vou descer mais detalhes para vocês, né? Na verdade, o capítulo inicial dele, desse texto, desse tema, dessa parte, né? Dessa parte, começa numa quinta-feira, começa na quinta-feira, quando Jesus, após de ministrar a ceia aos seus discípulos, diz o texto que ele canta um hino, ele sobe para o Monte das Oliveiras, ele vai para um lugar nesse monte chamado Getsêmani, no lugar de prensa de óleo. Ali ele sofre uma angústia terrível, ânsias de morte se acercam. Os discípulos que o acompanharam até então ficam distantes e dormem, mas ele está ali sofrendo. E sentindo já as angústias da morte, da traição, né? Fato é que momentos depois desse momento de intensa angústia, onde o relato bíblico nos dá conta que ele suou gotas de sangue. Imagina esse tipo de sofrimento, é algo assim, medida insuportável, né? Ele soa gotas de sangue, e aí o texto dá conta para a gente que imediatamente, já na sequência, Judas vem com os soldados do templo, do Sinédrio, né, a fim de prender Jesus. E nesse momento, então,
há um princípio de um embate ali, alguma coisa assim. Pedro saca de uma espada, né? E Jesus então calma Pedro nesse momento, e Jesus é levado preso, e todo o desfecho eu vou contando para vocês, né? É interessante essa abordagem, porque aqui há duas coisas muito importantes que acontecem, né? Primeiro, quando Jesus se encontra com Judas, que dá uma pregação linda, porque Jesus, quando se encontra com Judas, fala: amigo, a que viestes? Né? Acho legal isso, né? Jesus sabia que tinha sido traído por Judas, e chama ele de amigo: amigo, a que viestes? Né? E a outra coisa interessante, e esse eu quero frisar com vocês, é que nesse momento, depois desse princípio de confusão, todos os discípulos fogem. Todos fogem. Todos eles fogem. Todos eles fogem. É interessante a gente pontuar isso, né? Jesus então é levado para a casa de Anás e Caifás. Começa então um julgamento, abre e fecha aspas para esse julgamento. É um julgamento à noite, totalmente fora dos padrões de um julgamento. Ele é, né, açoitado, ele é torturado, né, preso num alpendre embaixo, e fica ali. E o texto também nos dá algumas coisas importantes, as quais eu quero só marcar com vocês rapidamente, para a gente construir essa história juntos. O texto fala que Pedro acompanhava isso tudo de longe. Pedro acompanhava isso tudo de longe. É seu, né, meu amor? Pedro acompanhava isso tudo de longe. E aí a gente tem uma coisa importante para frisar para vocês, né? A gente está suscetível muito à queda quando a gente começa a acompanhar Jesus de longe. Diz o texto que Pedro vai acompanhando de longe, e aí a tentação lhe chega, e porque ele está longe, ele não consegue suportar a tentação e sucumbe à tentação, né? É só um relato para que você possa compreender. Jesus então é martirizado, é julgado, vai para é julgado nesse sinédrio, vai para Pilatos. Pilatos manda Jesus para Herodes. Herodes fala: não tem nada a ver com isso, né? Porque Pilatos era o governador ali da Judéia. Herodes era de todo Israel. Fala assim: não. Aí chega para Herodes, Herodes manda de novo para Pilatos, não tem nada a ver com isso. E acaba esse julgamento acontecendo já nas primeiras horas de sexta-feira, né? Jesus então é trocado por Barrabás, levado então naquela via crucis horrorosa. Ele vai sendo levado, xingado, cuspido, depois de ser maltratado, vilipendiado, colocar uma coroa de espinhos sobre a sua fronte, né? Levaram Jesus para um lugar afastado, e Jesus então padece a sua paixão. Tudo isso para que eu e você tivéssemos a liberdade de chegar aqui hoje num culto 2000 anos depois para falar que Ele é santo. Isso é muito amor, né, gente? Filho de Deus. Muito bem, nesse momento da crucificação, quem está lá aos pés da cruz? Elas. Eu quero fazer um parênteses especial para elas. Agora, para as mulheres abençoadas, elas nunca deixaram de estar perto de Jesus, né? Todo tempo elas estavam lá, né? Todo mundo fugiu, mas elas estavam lá. Diz o texto bíblico que elas ficam aos pés, e aí um discípulo só, um dos 12 fica, que é João, que contempla tudo que está acontecendo, contempla as 7 palavras que Jesus pronuncia na cruz, né? Contempla todo o sofrimento, toda a paixão de Jesus. Quando ele fala: tenho sede, lhe dão vinagre. Quando traspassa o seu lado esquerdo com uma lança. Quando os seus companheiros ali de crucificação, dos 2 ladrões ao lado, começaram a xingar, e depois um se converte. Eles vão acompanhando todo aquele cenário. Quando meio-dia, por volta de meio-dia, tudo fica escuro, e um sábio egípcio fala nas suas crônicas que ou o Deus da terra estava muito irado, ou ele estava agonizando. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas de fato Deus de todo o tempo estava agonizando naquela cruz do Calvário.
Há trevas então de meio-dia até as 3 da tarde. E quando vai dar 3 da tarde, Jesus proclama as suas 2 últimas palavras, que são fortíssimas. A primeira, ele fala para o Pai: Pai, por que o Senhor me desamparou? O Senhor me deixou aqui. E a gente sabe que naquele momento Deus não estava desamparando o Filho, mas aquilo que Ele representava. Ele representava os nossos pecados, as nossas mazelas, as nossas culpas, os nossos traumas. E a segunda e mais forte palavra da cruz do Calvário é bradada, e aí Jesus rende o Espírito. Essa palavra é uma só no grego, que é tetelestai, mas quando a gente traduz para o português é está pago, está consumado, foi feito a obra. E aí diz o texto que ele, rendendo o Espírito, expirou. Já se aproximava dos preparativos para o sábado, sabá judaico, era final de sexta-feira, já se aproximava então, então João observa quando tiram Jesus da cruz, muito que rapidamente, porque não podia ultrapassar as 6 horas de sexta-feira, não é isso, pastor Rangel? Não podia ultrapassar. Então ele vê quando se estende um tecido de linho muito bonito, um presente daquele que lhe ofertara também a cova nova, José de Arimateia, um tecido de linho muito bonito, e só enrolam Jesus ali, muito que rapidamente, e o levam para esse templo novo, que José de Arimateia comprara como jazigo para a sua família, mas que resolveu ofertar para aquele mestre, que era Jesus. Jesus então é levado, passa ali a sexta-feira à noite. O sábado, a Bíblia é totalmente silente sobre o que acontece no sábado, a não ser as conjecturas que nós podemos fazer com base naquilo que está escrito em Efésios capítulo de número 4, quando Paulo tem uma revelação falando que Jesus desceu aos espíritos em cadeia e pregou não um evangelho de salvação, mas um evangelho de vitória. Eu imagino que ele chegou lá no inferno para pregar aqueles espíritos em cadeia e falou assim: olha, vocês pensavam que a gente não ia vencer, vocês pensavam que a humanidade ia ser entregue, vocês pensavam que a humanidade ia ser cativa para todo o tempo, mas eu estou aqui para dizer que eu venci. Eu estou aqui para dizer que a vitória foi conquistada na cruz do Calvário. Eu estou aqui para dizer que a humanidade foi resgatada. A pregação para os espíritos em prisão não foi uma pregação de salvação, mas uma pregação do evangelho de glorificação. Você pode aplaudir porque ele venceu. Imagina todos os demônios nessa hora arrupiados, E aí a gente pode até fazer aquela analogia ali. Nesse momento ele pega a chave da morte, do inferno, e fala assim: a partir de agora a gerência mudou, tem nova gerência no trono do universo. Desde sempre teve, mas agora está confirmado, porque eu venci a morte. Amém, gente? É silente no sábado, então a gente pode fazer essa conjectura. E agora eu vou já caminhando para o texto que a gente leu, para que você possa estar comigo nas primeiras horas desse dia. Quem de novo? As mulheres, sempre as mulheres. Eu quero dar um aplauso todo especial pela vida das mulheres desde sempre, Porque as mulheres vocês são top, vocês são demais. Como elas ficaram ao pé da cruz, sabe como Jesus foi colocado, enrolado ali de uma maneira qualquer. Então elas estavam meio que ansiosas para falar assim: vamos esperar as primeiras horas depois de passar da Páscoa para a gente fazer o trabalho completo. Acordaram nas primeiras horas do dia, pegaram as especiarias, mirra, um perfume caríssimo, todas as especiarias, e a intenção delas era agora fazer um sepultamento decente, algo mesmo memorável para o seu príncipe, para o seu rei, para o seu mestre. O texto dá conta então, e eu preciso que você mantenha a sua Bíblia aberta, como sempre, como de costume, que
que elas têm a intenção de fazer isso logo nas primeiras horas do dia. Quem vai? Maria, a mãe de Jesus, né? Que aqui no texto fala mãe de Tiago, porque Tiago era irmão do Senhor. Só esse detalhe, né, pra gente, né? Porque fala que assim, mas que Tiago é esse? Esse Tiago é o Tiago que escreveu a carta ao Tiago, que não é o Tiago, o apóstolo, tá? Porque o Tiago, o apóstolo, morreu no capítulo 12 de Atos. Só para você ficar esperto, tá bom? Esse Tiago é irmão do Senhor. A epístola de Tiago foi escrita pelo irmão do Senhor. Então quando fala Maria, mãe de Tiago, esse Tiago era irmão do Senhor. Porque a Maria, mãe dos filhos de Zebedeu, né? Era a mãe de Tiago e de João. Porque João era irmão de Tiago. Então está aqui, Maria, mãe de Tiago. Não é isso? Não é isso que fala o texto? Né? Não é isso? Salomé, né? E Maria Madalena. Elas três estão muito empenhadas em fazer esse serviço, em chegar no túmulo, requerer ali o corpo de Jesus para fazer uma asepsia, para guardá-lo. Essa era a intenção delas. E a grande preocupação delas nesse momento, irmã Ruth, ela fala assim: quem é que vai remover a pedra? Uma pedra enorme ali, quem vai remover? Mas a gente vai lá. Acorda então nas primeiras horas do dia. Eu só estou fazendo a narrativa do texto, não estou adentrando nas lições que eu quero compartilhar com vocês. Mas é muito impressionante, eu preciso que você esteja comigo. Elas vão nessa caminhada conjecturando entre elas. Mas a gente está aqui, está todo mundo animado, né? Para fazer esse serviço, não animado com relação à morte. Não, mas para fazer o serviço, para entregar aquilo que elas queriam entregar no coração. Mas tinha uma preocupação que ressaía nessa caminhada. Quem é que vai mexer aquela pedra para a gente? E elas estão aí, mas de repente elas estão adentrando ali já as adjacências daquele sepulcro, e elas percebem que a pedra estava removida. É para a gente dar glória a Deus mesmo, né? Elas entraram em pânico, mas elas perceberam que a pedra estava removida. Elas adentram mais profundamente. O texto dá conta que tinha 2 anjos, um sentado à cabeceira, né, se a gente pode falar assim, a parte onde colocou a cabeça de Jesus, outro aos pés, estavam sentados vestidos de branco. Aleluia mesmo. E o texto é rico em detalhes, e fala que o tecido que envolvera Jesus estava dobradinho, separado, dobradinho. Alguma coisa muito extraordinária aconteceu. Você pode glorificar Deus. Alguma coisa muito extraordinária aconteceu. De fato, ele não estava mais lá, ele já havia ressuscitado. Duas delas então voltam correndo para os discípulos. Em desabalada carreira, Maria Madalena fica para esse diálogo que nós vamos ver essa narrativa mais profundamente. Mas 2 voltam correndo e falam para Pedro e para os demais discípulos, e para Pedro e João em especial, falam assim: olha, a gente chegou lá, a pedra estava aberta, o corpo não estava mais lá, tinha 2 homens lá, e eu vim aqui dizer para vocês. E aí Pedro e João apostam corrida, e os 2 vêm correndo. Naturalmente, como Pedro era mais velho que João, muito mais velho que João tinha por volta de 16 anos de idade, Pedro já devia ter seus 40 e alguma coisa, né? João chega primeiro, e diz o texto bíblico que quando João adentra ao sepulcro, ele vê o tecido que envolvera Jesus, e como ele estava presente no dia da crucificação, ele era o único discípulo presente. Diz o texto, é linda essa parte, versículo 12, salvo engano. Ele fala assim: e ele viu e creu. Ele não precisou de mais nada. E ele volta juntamente com Pedro. Pedro adentra, ainda faz um vasculho, mas João já vem no coração. Ele creu. Ele não está mais aqui mesmo. Ele ressuscitou. Pode glorificar a Deus porque Ele está vivo.
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor, aleluia, mas eu bem que a minha vida está vivo, aleluia. Isso é muito suficiente para nós. Agora, as peculiaridades desse texto sobre as quais eu quero compartilhar com vocês são muito envolventes. A primeira delas que eu preciso ressaltar antes de efetivamente entrar é o fato desse primeiro diálogo, dessa primeira aparição, dessa troca de palavras entre aquele que ressuscitar e acabara de ressuscitar, se dá com alguém que aos nossos olhos não tinha tais credenciais. Porque imagina, esse é um dos, gente, esse é o maior acontecimento da história. Esse é o maior acontecimento. O maior acontecimento da história não é quando o homem foi à lua. O maior acontecimento da história não é o advento de quem ganhou ou perdeu a Primeira Guerra Mundial, ou o dia que a bomba atômica estourou lá. Não, o maior advento da história é a ressurreição de Jesus Cristo. A história muda com isso. Agora acompanhe comigo a primeira testemunha ocular do maior advento da história. Não é um líder mundial, não é uma autoridade religiosa, não é alguém proeminente na terra. É uma mulher que outrora, só por ser mulher já era discriminada naquela época, mas era uma mulher que outrora foi objeto de possessão maligna por espíritos demoníacos. Isso só tem um nome: graça. Hoje o cara começa a ficar um pouquinho famoso, já tem assessor, você já não consegue falar com ele, tem que falar com não sei quem, não é verdade? E ele quer estar sempre perto das celebridades. Jesus fez questão de no primeiro momento se apresentar àquela que havia sido objeto de possessão demoníaca. Isso quer dizer graça sobre graça. E se teve graça para Maria, tem graça para mim, tem graça para você, tem esperança para você que entrou aqui, tem esperança para a prostituta, para o viciado, para aquele que está na lama, para o espírito daquele que está na depressão. Há uma esperança, há uma graça de Deus para nós aqui nesse lugar. Isso para mim é muito significativo, gente. Tipo assim, já que eu ressuscitei, vamos chamar aqui o Otaviano, imperador romano. Não, ele se importa com o mais simples. Mas isso é só um comentário, porque eu quero frisar com vocês agora as evidências desse texto. E mesmo com tamanhas evidências, Maria não consegue vislumbrar a grandeza desse momento. E é por isso que essa ministração é a síndrome de Maria. A gente pode enumerar as evidências que saltam aos olhos desse texto. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, é muito legal isso.
A primeira delas eu já falei, mas eu vou rememorar. A pedra estava removida. Isso é uma grande evidência. Aproveitando aqui para reforçar o aviso, né? As nossas crianças vão estar tendo culto a partir do próximo domingo. Porque eu vou falar das crianças, né? Isso aqui é a mesma coisa de falar assim, ó, ligue os pontinhos. Não é isso? Né? Jesus passou o último ano falando que ele ia padecer, que ele ia ser julgado, que ele iria morrer, mas que ele iria ressuscitar. Então vamos ligar os pontinhos. Ele falou isso tudo. A pedra está removida. Que evidência linda, né? Mas isso passa ao largo para elas. Nós temos uma segunda evidência. Veja, essa segunda evidência, também falei sobre ela, foi suficiente para João crer. Já falei sobre ela. Quando ele entra no sepulcro, ele observa que os lenços que envolveu Jesus estão ali dobradinhos. Isso foi suficiente para João. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar que às vezes o milagre está pertinho de você e você não está vendo. Há evidências fortes de que algo de Deus está para acontecer e você não está percebendo isso. Quem consegue compreender essa palavra que eu quero compartilhar com vocês? Às vezes você está tão focado em algumas coisas, e aí um milagre está aparecendo, está dando uma mão, está levantando, a coisa está sinalizando, mas você não consegue perceber. Quer ver outra evidência fortíssima desse texto? Primeira evidência, a pedra está meio removida, os lençóis estão todos ali, intactos. Essa é mais forte ainda. 2 anjos. Ei! E aqui não são os anjos do filme lá do Nicolas Cage, esqueci agora o nome, né? Eles estão vestidos de branco, porque no filme do Nicolas Cage ele está de preto, né? É verdade? Eles estão vestidos de branco, é que nem anjo mesmo, anjo. Eu conheço muita gente que só falar em anjo já fica já no mistério. Você fala assim, ó, tem 2 anjos, um sentado bem ali, outro, oh glória, aleluia, não sei o que, né? Ela está diante de 2 anjos, gente. E mesmo assim ela não consegue perceber que alguma coisa está diferente. Eu vou parar essa palavra aqui para falar, Senhor, abre os olhos aqui espirituais de alguns. Abre o entendimento, a mente, o coração, porque às vezes tem tantas evidências sendo clarificadas, e a gente está se perdendo nessa caminhada. Eu queria que você tivesse agora a alegria de agradecer pelas pequenas coisas. Quem tem essa capacidade de agradecer pelas pequenas coisas, como evidência de que Deus está agindo na tua vida? Você já agradeceu pelo sol que brilhou hoje pela manhã? Já agradeceu a Deus? Já agradeceu a Deus pelas respostas que Deus já começou a te dar nesses primeiros dias desse ano? Ou você já agradeceu por esse clima agradável? Você já agradeceu porque de alguma coisa que você não está entendendo bem, mas está mexendo aí no coração da vida do teu filho, da tua filha, e em vez de você dar um foco para a murmuração ou para o discreto, você tem que agradecer a Deus, porque alguma coisa está se movendo no mundo espiritual. Você está como Maria, a pedra está removida, os lenços estão dobrados, tem anjo na jogada, e veja, ela não se ouviu não, ela falou com eles, porque assim, por que choras? O que está acontecendo com você? Oh meu Deus, o que está faltando? Senhor, abre os olhos espirituais.
ensina a ser mais gratos a Ti pelas pequenas coisas. Mais grato a Ti, Senhor Deus. Oh meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que por Tua que me encher. Eu quero que você só agradeça a Deus, porque talvez você não esteja compreendendo tudo que está acontecendo, mas há um sinal aparecendo, talvez uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas é suficiente para você levantar a mão, já vim e fazer um barulho santo, porque há milagre de Deus se estabelecendo na tua história. Deus não precisa de muita coisa para se manifestar. É isso que eu quero falar para você. Talvez você está esperando assim um grande, e Deus está falando para você nas pequenas coisas e você não está compreendendo. Então você vai tirar um momento de gratidão agora. Mais grato a Ti, eu sou grato a Ti pelas coisas pequenas, mas essas coisas pequenas me revelam que há barulho de abundante chuva chegando. E a última evidência, como não bastasse, né? A pedra está removida, os tecidos estão dobrados, os anjos vêm, aí vem o final Jesus aparece. Jesus não mandou Gabriel, é Jesus que aparece, em pé, com posição de ação, consolando. Quando eu leio esse texto, eu só lembro daquela história, né? Vocês já viram? Cidadão que está tendo uma enchente, né? E aí a água começa a subir, e aí ele sobe para cima do telhado, a água está subindo, e aí chega lá os bombeiros, vamos lá, estou aqui com a escala Magiros, desce e tal. A gente, não, Deus vai mandar, Deus vai mandar. Tá certo, então tá. E daqui a pouco a Defesa Civil aparece com um helicóptero e vem com aquela balsa para ele entrar. Vem, tá subindo. Não, Deus vai mandar. Naturalmente o cara morre afogado. E aí quando ele chega lá no céu, mas Deus, eu esperei tanto para me ajudar, mas eu mandei bombeiro, mandei Defesa Civil, mandei não sei o que mais o quê. Perceba que eu quero ministrar para você é a capacidade de você enxergar o agir de Deus nas mínimas coisas. Sabe aquela canção que a gente fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. O que eu estou falando é a capacidade de você se voltar para tentar compreender o agir de Deus nas mínimas coisas. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Mas eu mergulho nesse texto e cogito as razões pelas quais Maria está nessa situação. E agora é muito importante. Veja que eu pintei um quadro e pintei todas as evidências pelas quais Maria devia se atentar que alguma coisa extraordinária aconteceu, mas ela não vê, né? Só rememorando, a pedra está removida, os panos estão dobrados, os anjos aparecem, Jesus aparece, mas ela não consegue ver. A grande pergunta é: por que Maria não consegue discernir que alguma coisa extraordinária aconteceu? Eu fiz até na leitura vocês repetirem uma coisa importante. Gente, Jesus só ressuscitou.
Claro que ele está com um corpo glorificado, mas ele não deixou de ser Jesus, hein? Ela se volta, pensa que é um jardineiro. Vocês perceberam isso? Jesus não mudou, não fez um transplante facial, né? Agora a grande pergunta desse texto, Eli, Beca, é: por que a nossa mente fica assim? Por isso que eu trouxe vocês aqui hoje. Por que a gente fica desse jeito? Eu reflito sobre esse texto e agora estabelece um momento de cura em corações aqui. Às vezes a nossa mente nos trai, porque a dor e a tristeza dos dias anteriores são tão esmagadoramente acachapantes que a gente não consegue vislumbrar o milagre. A gente só consegue vislumbrar a dor. E aí pode vir anjo, a pedra pode estar removida, Jesus pode aparecer, mas a gente está tão acachapado pela dor. No nosso coração só tem espaço para dor, e a gente não consegue ver mais nada. E eu estou pregando aqui, eu estou vendo gente que, quem sabe, está envolvido nesse ambiente. E por mais que Deus levante profetas com palavras proféticas, ministro com palavra de autoridade, louvores com canções fortes, potentes, envolventes, você não consegue tirar o foco. Olha para mim, porque tu está enxergando a vida atrás de um véu de lágrimas. Eu tenho uma boa notícia hoje: Ele limpará dos nossos olhos. Eu vou repetir: Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima. Então, quando isso acontece, a gente se condiciona. Talvez você está passando um momento de dor, de aflição tão forte que você não consegue ter olhos para o milagre que se avizinha. Então você vai no cemitério para ver um corpo. Chegando lá, o corpo não está deitado, está em pé. É o jardineiro. Só pode ser o jardineiro. Eu saí de casa para ver um corpo inerte, morto, sem vida, deitado, e vem uma pessoa de pé falar comigo. É o jardineiro. E se eu te disser que Deus hoje me dá autoridade para falar que nem sempre corpos inertes, situações de desesperança é o fim? Porque nós estamos diante do Deus da vida. Você pode dar um glória a Deus aí? Então a primeira coisa que eu cogito pela qual Maria não consegue enxergar todas as evidências, é porque o fato de ter visto Jesus naquela cruz, sofrendo daquele jeito, morrendo como morreu, sendo envolvido como envolveu, sepultado, não dá a ela a menor possibilidade dela enxergar qualquer outra coisa que não seja um corpo. Mas eu tenho uma palavra de autoridade: Ele está vivo.
viva com essa convicção. Amém? A segunda coisa importante que a gente pode refletir acerca da mente de Maria, é que a gente, infelizmente, está se acostumando com o pior. A gente está ficando especialista em se acostumar com o pior. Quer ver? Não precisa se manifestar. Tem gente aqui que usa aparelho. Sim ou não, gente? Sim. Gente, pensa num trem horroroso, é o aparelho. Coloca o aparelho na boca, é uma coisa horrorosa. Mas com o tempo você vai acostumando com aquele trem, não é? E quando tira, sente até falta desse instrumento moderno de tortura. Lente rígida, aquela assim que você coloca no olho assim, arranha assim, parece que tem uma areia assim, arranhando assim. Já usei. Mas você vai usando, você até acostuma. É porque a gente está se especializando em querer se conformar com o pior. Então eu vou para o sepulcro com a perspectiva de que eu vou ver um corpo, e não vendo o corpo, ele não está lá. Roubaram. Mas olha que coisa, roubaram o corpo. Você vê que ela jamais cogita o óbvio, pelo menos tinha que ser para ela. Ela jamais cogita o óbvio. Qual era o óbvio? De alguém que está andando 3 anos com Jesus, vendo Jesus ressuscitar pessoas, vendo Jesus uma semana atrás ressuscitar a Lázaro, vendo Jesus curar enfermos, andar sobre as águas. Qual era o óbvio? A pedra está removida. Então eu já sei, Jesus ressuscitou. Ela não consegue entender o óbvio. Talvez você está na mesma situação, porque a dor tem sido tão grande, e você só tem olhos para a dor, né? Só tem olhos. Assim, a pessoa já criou assim uma relação de dependência com a dor. Tipo assim, a minha dor é quase assim uma coisa de estimação, né? A minha dor é porque eu tenho assim a minha renite. Já é assim um negócio de estimação já assim. A minha escoliose não mexe com a bichinha, está aqui. Se eu falar que aqui está o médico dos médicos, que aqui está o Senhor dos senhores, que aqui está o Senhor da vida. Não, porque a minha depressão, a minha síndrome, a minha tristeza, ele tem uma relação assim já de quase de assim de o pessoal fala que quando as pessoas são sequestradas, né? Tem uma relação às vezes com um sequestrador, né? E chama isso de síndrome de Estocolmo, por causa de um evento que aconteceu, né, nessa capital. A síndrome de Estocolmo tem uma relação com o torturador, com aquele que oprimiu, né? Tem gente que tem uma relação com remédio, assim, meu Lexotan. Se eu te falar aqui, ó, que está presente na casa o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, você pode glorificar a Deus e tentar sair dessa caixinha aí, desse óbvio, dessa coisa que te oprimir nessa situação assim agora, em nome de Jesus. E aí com autoridade, com fé, e dar um passo de fé para tentar vislumbrar que tem uma saída além daquilo que tentaram colocar você. Em nome de Jesus, adore a Deus, porque tem uma saída. Tem muita gente assim, já caminhando para o fim, né? Tem gente que perdeu um ente querido, faz 5 anos que o quarto está intacto,
quarto está intacto. Está lá a roupa ainda do falecido. Está lá as roupas, está tudo. Não entra aqui não, que é o quarto do fulano. Está aqui tudo certinho, ele gostava de colocar aqui. E aqui está a roupazinha dele aqui e tal. Aí você faz um trono para a dor. E Deus querendo falar para você que tem uma notícia nova na cidade. A notícia nova na cidade não é que ele morreu, a notícia nova na cidade é que ele ressuscitou. Em outras palavras, tem uma notícia nova na cidade. Deus quer restaurar a tua vida, Deus quer restaurar a tua história, Deus quer restaurar o teu plano, o teu projeto. Tem uma notícia nova se vislumbrando, mas você está olhando só para o passado, só para a roupa de dor, só para a questão da... Você está olhando e você fez um trono para a dor, para a mágoa, e você está lá cultuando isso. Mas eu tenho uma palavra poderosa. A morte não conseguiu segurar. Há uma notícia nova na cidade. Talvez Maria não soubesse dessa notícia, de fato não sabia, mas eu venho proclamar: Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Eu declaro um ano de boas notícias para a tua família. Eu declaro um ano de boas notícias para a tua casa. Eu declaro um ano de boas notícias para a tua história. Para de olhar para trás. Há um ano de boas notícias vislumbrando para a gente. Ainda que a notícia de hoje seja cachapante, eu vou me insurgir contra ela, porque Deus está acima de qualquer notícia. Não foi isso que vocês leram? Não foi isso que vocês leram? Qual foi a leitura devocional hoje? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem a potestade, nem a miséria, nem a fome, nem a nudez, nem a perseguição, nada, 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 e você glorifica nada, 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 e aplaude nada, nada vai me separar do amor de Deus que está emanado, enraizado em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Já que eu trouxe você para esse ambiente, o interessante não é a gente ter um dote de psicólogo e desenrolar a mente da Maria, né? Identifiquei a síndrome de Maria. O importante desse texto não é isso. O importante desse texto é saber o que Jesus faz para tirar Maria dessa síndrome. Perdeu a chance de dar um glória a Deus aí agora. O psicólogo só vai até aqui. Você paga uma graninha boa para ele. Poxa, estou aliviado. Nossa, a sessão foi maravilhosa. Fez uma sessão extraordinária. Nada contra, viu? Respeito muito. Mas eles só conseguem ir até aqui. Identificar para você que você está nesse quadro porque você não consegue olhar para frente, porque o passado te esmaga. Aí você fica aliviado só em saber disso. Mas se eu te falar que há algo a mais, você glorifica a Deus? Se eu te falar que com Jesus tem algo a mais, se eu te falar que Jesus quer te levar para um profundo, mais profundo ainda, mais, você acredita nisso e glorifica a Deus? Se eu te falar isso, se eu te falar que Deus tem um particular contigo hoje, um lugar secreto, se eu te falar que Deus tem um lugar secreto contigo hoje aqui, um cantinho de intimidade agora, Pedro e João vão embora, as outras mulheres vão embora e fica só ela e Jesus. O que Jesus faz para curar a mente de Maria? Esse é o desfecho dessa ministração. O que Jesus faz para abrir os olhos dela?
Primeiro, a gente tem que falar, né? E a gente tem que agradecer. Mais do que isso, a gente tem que reverenciar. Tem alguém que fala assim, é para aplaudir de pé. Se fosse outro Deus, deixa ela para lá. Tenho eu que dar satisfação. Já fiz a obra, já está feito. Gente, você tem capacidade de dar um glória a Deus porque Ele desceu lá para falar com ela? Tem capacidade de entender? Que Ele já tinha feito tudo, que Ele tinha tudo. Ele fez a paixão, morreu, ressuscitou, falando, agora eu vou ficar com o papai. Mas não. Ele vai lá para conversar com ela. Ei, talvez você não esteja percebendo, mas Deus te trouxe hoje aqui para, entre muitas coisas, consolar a tua alma. Quem recebe o cafuné de Jesus aqui hoje? Então reage aí, vai, recebe o cafunézinho de Jesus aí. Tá. Eu só sou um mensageiro, um alto-falante daquilo que Ele está querendo falar para você. Ó, eu não desisti de você. Eu não te abandonei. Isso é suficiente para a gente sair daqui bem melhor, né? Hã? Ei, eu estou ouvindo você. Se fosse você, eu falava com ele aí um pouquinho. Fala, pode falar, pode falar. Se fosse você, eu falava com ele. Ele vai lá, gente. Embora ela não reconheça, Ele está lá. E se fosse uma divindade assim, temperamental, desses aços assim, né? Ela não me reconheceu, eu vou embora. Não, é demais, ela não me reconheceu, eu vou embora. Porque diz o texto assim, pensou ser ela o jardim, não, agora eu vou embora. Não, agora já deu. Se não me reconhecer, é imperdoável isso. Sabe o que ele faz? Ei, olha para mim. Não chores. Não chores. E ela insiste na retórica. Não, se for o senhor que roubou, olha, chamou Jesus de ladrão. Se for o senhor que levou, olha, devolve o corpo. Assim, agora me ofendeu. Além de não me reconhecer, está me chamando de ladrão. E o que Jesus faz? Não chores. Não chores. Deixa eu repetir para você. Para de chorar. Ele se preocupa com você. Reage, não chores. Não chores. Mas na insistência dessa cegueira quase que incurável, o que ele faz? Ele faz uma coisa que eu acho legal. De vez em quando acontece. A gente termina de pregar aqui, pastor Flávio, pastor Rangel, alguém fala assim, pastor, essa pregação foi todinha para mim. Assim, é mesmo? Não obstante eu tenha entregado uma palavra para a igreja toda. Mas tem situações, e pode ser que está acontecendo aqui agora, que Jesus chegou aqui, pegou a cadeira, sentou na sua frente, no seu banco, e falou assim, é para você mesmo. Quando eu falo para você não chorar, é para você não chorar. Quando eu falo que eu vou limpar dos seus olhos toda a lágrima, eu estou passando a mão aí nos teus olhos agora. Olha para mim.
é quando a palavra de Jesus, a despeito de ser palavra para todo mundo, é uma palavra específica para nós. Pastor, traduzo isso com uma palavra no texto: Maria. Mas podia ser Rosângela, Vilma. É quando Jesus fala assim: eu te conheço pelo nome. Eu conheço o seu sentar e o seu levantar. Você não tem como fugir de mim. Maria. É quando a palavra de Deus é palavra primeiro para mim. Abra os seus olhos espirituais. Abra os seus ouvidos espirituais. E vislumbre Deus chamando o teu nome aqui nesse lugar hoje. Não obstante Deus esteja falando com muitas pessoas aqui hoje, Deus está falando diretamente no teu coração. Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Agora, note uma coisa. Quando ela escuta Jesus falar Maria, ela não reconhece o aspecto visual de Jesus. Mas quando Jesus fala Maria, ela se volta e ela sabe que quem está falando com ela não é o jardineiro. Você já ouviu o seu nome pronunciado pela boca dele aqui hoje? Então você tem que agir como ela, porque ela volta e fala Rabone. Ou se você já ouviu a voz de Deus falar no teu coração, reaja de uma maneira extraordinária, tal como Ele está aqui presente. Reaja falando com Ele, se relacionando com Ele. Reaja. Oh, aleluia. Quando ela escuta a voz Maria, ela se volta e fala: essa voz eu conheço, essa voz eu sei quem é, essa voz ela é inconfundível. Foi essa voz que eu ouvi falando: Lázaro, sai para fora. Foi essa voz que eu ouvi falando: aquieta-te, mar. Essa voz eu conheço, é a voz dele, é a voz dele, é a voz dele. Que você tenha uma reação espiritual ao ouvir a voz de Jesus falando ao teu coração. Senão a gente fica empedrado. Toda vez que Ele falar com a gente tem uma santa inquietação da presença dEle. Alguém está sentindo essa presença viva aí? Está mesmo? Estão mesmo sentados? Você vai estar em oração, porque Deus vai estar falando com você aí. Eu quero saber se tem uma pessoa que quer aceitar a Jesus. Alguém que está afastado. Alguém que está longe. Alguém que está
está afastado. Eu quero me dirigir primeiro aos que já compartilharam da fé. Eu quero que a igreja esteja em oração. Você já ouviu Jesus falar o teu nome, mas você tem perdido a referência da voz de Deus para a sua vida. E Deus me mostra que você tem dado ouvido para outras vozes. Eu repreendo toda voz da depressão agora. Você não vai ter poder sobre essa vida. Igreja, muito forte o que está acontecendo aqui agora. Eu repreendo a voz do suicídio. Você não vai ter poder sobre essa vida, porque a voz que vai ressoar no coração é a voz de Jesus aqui nesse lugar. Eu repreendo toda a voz da dúvida, toda a voz do medo, toda a voz da angústia, toda a voz da tristeza. Eu repreendo todo esse tipo de voz. Você não tem autoridade aqui nesse lugar. A autoridade é a voz poderosa de Jesus que está ecoando nos corações. Então a igreja vai estar orando agora. A igreja é guerra espiritual, é oração para Deus estar repreendendo por meio do Espírito Santo qualquer outra voz que não seja a voz de Jesus ecoando nos corações. Enquanto você está em oração, a igreja está entendendo o mistério, a igreja está entendendo o mistério. Eu quero saber, pessoas que estão aqui, quem sabe ouvindo outras vozes. Você está longe, você está desviado, você está longe, você está ouvindo outras vozes que não a voz de Jesus. Então agora, onde você está, você vai levantar a sua mão, porque nós vamos mandar alguém aí para orar com você, para fazer uma oração, para restaurar a tua vida, para restaurar a tua audição, para restaurar você, em nome de Jesus. Onde está a primeira pessoa? Aqui à minha esquerda. Você, olha, eu não estou perguntando quanto tempo de crente você tem, eu não estou perguntando se você tem carteira de membro, eu não estou perguntando nada disso. Eu estou falando para você, porque você sabe que você tem se afastado e você tem ouvido outras vozes. Onde está a primeira pessoa? Onde está a primeira pessoa? Levantou a mão uma jovem ali, glória a Deus. E eu peço uma pessoa para sentar do lado dela e vai orar por ela. Vai orar por ela, vai orar por ela, né? Onde está a segunda pessoa que vai levantar a mão para receber essa oração? E Deus vai repreender agora todo tipo de voz que não é a voz do Espírito Santo falando à mente. Eu também vou me dirigir aos que estão à direita. Onde está aqui, glória a Deus, levante a mão se tem uma pessoa que está ouvindo vozes estranhas. E aí Jesus chegou aqui agora. Todas as evidências dão conta que o Espírito Santo de Deus, que Jesus está nesse lugar. Então agora você abra os seus ouvidos espirituais, abra sua mente, o seu coração para receber essa palavra. Em nome de Jesus, levante a sua mão onde quer que você esteja. Oh, aleluia. Eu preciso de alguém do louvor aqui me ajudando agora para ministrar uma canção juntamente com a igreja. Glória a Deus. Eu preciso de alguém do louvor aqui me ajudando agora. Eu preciso de alguém. Tem alguém? Levante a mão onde quer que você esteja agora. Você vai levantar a mão, uma pessoa vai sentar do seu lado, vai orar com você. Glória a Deus. Vai orar por você, vai estar junto com você. Tem mais alguém? Glória a Deus. Continue ministrando, louvor, continue ministrando. Tem alguém? Aleluia. Tem alguém? Se tiver agora é o teu momento. Deus escolheu, separou, está tratando você na intimidade, está tratando você nesse carinho, nesse cuidado, nesse afeto. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Oh Jesus amado, Jesus, vai falando aos corações. Aleluia, aleluia. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Só tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Tem alguém que quer aceitar a Cristo? Tem alguém que tem ouvido vozes diferentes e quer se reconciliar? Tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Fique de pé todos. Palavras de vida eterna, para onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, Para onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você.
Além da jovem que está recebendo a oração ali, tem mais alguém que quer? Tem mais alguém? Se tiver, olha, o momento é muito sério aqui. Eu vou terminar essa ministração, mas eu sei que Deus está alargando a visão de muitas pessoas aqui hoje. Está fazendo você ver a vida de uma nova forma. Aleluia. Parece que a Sandra está ali do lado da pessoa. Se a pessoa quiser vir aqui à frente para estarmos juntos aqui em comunhão, orando juntos agora, traga ela, se ela quiser vir. E se junto com ela outras pessoas quiserem também estar nesse momento agora. Não, glória a Deus. Onde eu irei? Vai. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho. É porque Deus está fazendo algo muito extraordinário aqui, gente. Palavras de vida eterna, para onde eu irei? Crescendo. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Aleluia. Tua é a glória para sempre. Amém. Oh Deus, aponta para cima e declara que Ele é o reino. Deus é o reino, Deus é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Oh Deus É o reino, Deus é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Oh Deus É o reino, Deus é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. eu quero compartilhar para a gente orar junto aqui nesse final. Que a partir de hoje você vai valorizar o dia das coisas pequenas. Você vai ficar atento aos pequenos sinais de Deus. Tem muita gente procurando sinais miraculosos, extraordinários, e Deus está se revelando a você numa brisa, num soprar, numa coisa que para muitos e para você é insignificante, mas a partir de hoje você vai entender o segredo das coisas pequenas e vai aprender a fazer barulho de festa e de celebração quando isso acontecer na tua vida. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. A segunda coisa é que Deus não mede esforços por meio de Jesus. Mesmo você não entendendo, mesmo você não vislumbrando, mesmo você às vezes até o distratando, Ele não desiste de você. Você vai viver 2023 com essa perspectiva. Ele não desiste de você. Vou repetir: Ele não desiste de você. E para finalizar, teu esposo te conhece em muito ou não muito a sua intimidade. A sua esposa conhece muito ou não muito a sua intimidade. Alguns colegas seus conhecem você nas suas confidências, mas só tem um que te conhece por inteiro, e que hoje pronuncia o teu nome aqui nesse lugar. E eu vou orar por você aqui agora, em nome de Jesus, para que o teu ano de 2023 siga nessa perspectiva,
Que as más notícias de ontem não seja a bússola para a tua caminhada em 23. Que as más notícias do ano que vindou, que passou, não seja o teu referencial para 2023. Porque o quadro já virou. Jesus ressuscitou. Aleluia! Então agora, com as mãos para cima, nós vamos declarar: Pai bendito, muda a visão, muda a forma de ver, muda, Senhor Deus, e dá estratégia para o teu povo, para que eles possam caminhar de acordo com a nova visão. A história é outra, o rumo é outro, o quadro é outro, o Senhor está na casa. Deus, muda, 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 muda. Teu é o reino, o poder e a glória e a honra e o domínio para sempre e sempre. Ei, Deus, Deus, Deus é o reino teu, é o poder e tua, é a glória para sempre. Amém. Deus é o reino teu, É o poder e tua, é a glória. se tem alguém que quer aceitar Jesus, vem correndo. Deus é o rei. Vem correndo, é agora. É o poder Vem correndo. e tua, É a glória para sempre. Amém. Oh, Deus é o reino. é o poder e tua, é a glória para sempre. Amém. Sou totalmente teu.